Quando você vem diante dele, não tem como ele fazer coisas novas. Todo dia ele faz coisas novas. Talvez você não tenha visto, talvez você não tenha entendido, talvez você não tenha olhado para dentro de si e não tenha enxergado o quanto Jesus tem feito coisas novas sobre você. O princípio do saber é o temor do Senhor, é referenciar Ele, é amar Ele e deixar Ele guiar a tua vida, uma nova vida. Quando você vem diante dele, não tem como ele fazer coisas novas. Todo dia ele... Hoje no TonyCast, Pastor Murilo Lopes. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Prazer estar aqui com você, Pastor Antônio. Prazer você que nos está ouvindo agora aí nesse TonyCast, um projeto que mexeu muito comigo, um projeto que tem encantado aí a mim particularmente, porque hoje em dia a gente criou um canal de comunicação, a humanidade criou esse canal de comunicação. A rádio foi reformulada, a televisão está sendo reformulada. Qualquer um de nós que tiver uma mensagem pode estar passando através das redes sociais, através da internet. E não foi diferente contigo, meu irmão. Então, estou aqui, né, para a gente poder partilhar um pouquinho, falar dos segredos das Escrituras, falar da fé e da ciência, aonde que a ciência esbarra, o que é inteligência emocional. Será que já falava isso na Bíblia? Ou será que não falava? Né? Precisamos ver. Então, estamos aqui hoje para poder participar desse projeto lindo. Bacana, Murilo. Muito bom estar com você aqui. E vamos iniciar aí, vamos falar um pouco de Salomão, Murilo. Vamos lá. Primeiramente, me apresentar, né? Pastor Murilo Lopes. Tenho 41 anos de idade, pai de 2 filhos, casado com a mesma esposa. Hoje, esse ano eu completo 20 anos de casado. Uma caminhada aí já, né, para honra e glória do Senhor, né? Hoje a gente pastoreia uma igreja aqui em Avaré, juntamente com o pastor Jorge. Então ali é só bênção. E a minha vida com Cristo iniciou em 2001, por aí, né? Então já tem um longo tempo aí de caminhada. E me apaixonei pela palavra. Eu posso dizer que eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. É algo que me inspira muito, né? A voz de Deus, a palavra de Deus. E nesse tempo de caminhada, né, de 2014 para cá, eu comecei a me aprofundar um pouco mais, né? Quando o homem atinge aquela idade dos 30 aos 35 anos, que é a idade do questionamento, né? O que faço, o que vim, por que faço o que faço, para que fui chamado, quem sou eu na Terra? E começa os questionamentos natural da humanidade. Isso é comum. E eu comecei a aprofundar as Escrituras. Antes de me conhecer, a curiosidade de mim era conhecer quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Né? Que uns amam, uns veneram, outros não amam tanto. Quem é esse Deus? Quem é esse cara que atrai muitos, mas também revolta muito? Meu Deus. E eu comecei a pesquisar. E também tentar entender que a coisa mais difícil do mundo, quando a gente está começando, que é uma ignorância do homem, quem somos nós para esquadrinhar a mente de Deus, mas na ignorância a gente tenta entender esse Deus que ama até mesmo essa humanidade, que de ponta cabeça, mesmo assim, ele estende as mãos, né? E sempre tem oportunidade para qualquer um, inclusive para você que está nos ouvindo hoje. Você pode ter uma oportunidade agora. Pode ser que nesse podcast você ouça, né, alguma coisa que vire uma chave, né? Então, é isso. E eu comecei, pastor Antônio, a tentar descobrir quais são esses segredos que tem nesse livro. E por que isso me intrigou? Porque se é um simples livro, por que tem países que é proibido? Por que tem lugares que não pode manusear? Verdade. O que tem nesse livro tanto que causa, né, um incômodo em uma nação, em um país? Eu não estou dizendo num lugar, numa casa, é uma nação.
alguma coisa tem nesse livro. Não pode ser um simples livro. Não pode. E eu comecei a tentar entender isso. Só que naquele momento eu queria me conhecer a Deus. E numa certa ocasião, eu estava passando por uma situação no meu casamento. E eu digo que naquele momento, em 2013 e 2014, eu entrei em algo que eu chamo de casulo. Porque uma pergunta que eu costumo fazer em alguns momentos que eu estou ministrando, ou para um pequeno grupo, ou numa palestra, é que uma lagarta, ninguém quer levar para casa. Você queria uma lagarta na sua casa? Não, é um bicho meio estranho, né? Mas é uma borboleta. Todo mundo quer. Com certeza. Não é? Mas é o mesmo animal. Sim. Aí você fala, uau, mas espera um pouco aí. É que no meio do caminho tem algo que nós chamamos de casulo. Sim. E é o que todos nós seres humanos passamos. E o casulo, ele é solitário, ele é apertado, ele é úmido e ele é escuro. Sim. Só que depois que a gente sai, muitas coisas acontecem. Verdade. A gente entra sem asas e sai voando. Verdade. E eu chamo isso de processo. Então eu entrei nesse processo. E eu peguei aquele chamado pai dos burros virtual, chamado Google, e digitei lá, sabedoria. Porque é o que eu estava buscando. É o conhecimento. O que é sabedoria? E apareceu um vídeo de um pastor jovem também, né, com a minha idade, e ele estava falando acerca disso. E eu comecei a entender, porque quando a gente digita no Google, aparece sabedoria na visão filosófica, na visão psicológica, na visão grega. Eu falei, não, isso é muito superficial. Eu quero a sabedoria à luz da Bíblia. E apareceu essa pregação. E o texto que ele estava lendo é Eclesiastes. E aquele texto dizia assim que Deus dá sabedoria, alegria e conhecimento a quem é bom. E na nossa ignorância, você fala assim, então eu tenho que ser muito bom em tudo que eu faço para ter sabedoria? E automaticamente, no decorrer da ministração, ele fala assim, até Jesus falou que não era bom. Como assim Jesus falou que não era bom? É verdade. Quando um dos discípulos diz assim, bom mestre, ele fala assim, bom é somente Deus que está no céu. E aí ele explicou que na tradição judaica, no hebreu, naquela época de Jesus, bom é aquele que começa uma coisa e termina. Então Jesus estava dizendo naquele momento, pastor Antônio, que tipo assim, eu não posso dizer que eu sou bom, sendo que eu não cumpri o que eu vim fazer ainda. Sim. Olha isso. Com certeza. E aí a pergunta que ele começou a fazer, e eu estou entrando, introduzindo isso para entender onde começou tudo. Onde começou o Murilo de hoje? Ele falou assim, quantos livros você já começou a ler e parou na metade? Meu Deus. Aquilo foi um pé do ouvido, não foi nem um tapa, como diz, né? O evangélico fala tapa, mas meu querido, foi um pé do ouvido. Eu falei, meu Deus, quantos projetos você começou? Quantas coisas você iniciou? Quantas faculdades você começou e parou no meio? Então, pera um pouco aí, você quer sabedoria? Primeira coisa, policie-se a si mesmo. Aí ele falou uma frase que marcou minha vida, irmão. Quem não governa a si mesmo, não pode governar mais nada e nem mais ninguém. Aí eu tomei posse daquilo, falei, então é isso. E ele citou Provérbios. Eu falei, vou começar por esse livro. E o engraçado é que ele fez uma pergunta tão infame, no sentido assim de sabe, quando vai cutucando a gente? Sim. Ele falou assim, Provérbios tem 31 capítulos. Em média de 20 a 25 versículos. Aí ele faz a pergunta, quantos dias tem um mês? Eu falei assim, o que te impede de ler um capítulo por dia e grifar no mínimo 3 ou 4 versículos que te chamaram a atenção? Meu irmão, eu aceitei o desafio. Você que não está escutando, eu desafio você a ler o livro de Provérbios. Leia um capítulo por dia, não vai fazer mal a ninguém. E ali tem muita instrução. E aqui a gente começa o podcast. Sim. Depois dessa introdução. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. O livro de Provérbios ele vai tratar você com você mesmo. Vai tratar a gente com Deus. Vai tratar a nossa relação com o dinheiro. Vai tratar a nossa relação com as pessoas. Vai tratar a nossa relação no casamento. Vai tratar a relação homem-mulher e mulher e homem. Ou seja, é um livro completo. E para você que desafiou isso e concluir os 31 dias, continue Eclesiastes.
Porque ali vai ser a transformação de Salomão. Porque Salomão não foi 100% perfeito até o final da vida. Ele falhou. Ao ponto de ele escrever aquela célebre frase. E tudo é vaidade. O homem sábio, mais rico, mais próspero daquela época, chegou ao ponto de entender que tudo não passava de vaidade. E pastor Antônio, dentro do livro de Provérbios, eu encontrei 3 lugares onde a sabedoria habita. 3? É algo assim. E o quarto, a sabedoria, ela mora em 4 lugares. E tratando essa questão de sabedoria e inteligência emocional, uma coisa também eu descobri. A sabedoria, ela tem um alvo. Ela tem um objetivo a ser alcançado. Aquele que a detém, o ser humano que detém a sabedoria, ele tem esse alvo, ele tem esse objetivo a ser alcançado. E o alvo da sabedoria é a maturidade. O alvo da sabedoria, ela é a maturidade. Dentro disso, folheando os livros de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 4, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, é um diálogo de Davi e Salomão. Quando Salomão era pequeno, Davi pegava Salomão pelos braços e andava no jardim do palácio. E ali você pode ver que Davi fala muitas vezes acerca da sabedoria para Salomão, dizendo assim: meu filho, custe o que custar. Pague o valor que for preciso, mas adquira a sabedoria. Ela é mais rica que o ouro e que a prata. Ela é mais importante que tudo isso. E Davi começa a ministrar na vida de Salomão. E Salomão começa a absorver aquilo. Absorver aquilo. Aí quando Deus aparece para Salomão e fala para Salomão, viu? Pede o que você quiser. O que Salomão pede? Sabedoria. É forte. Olhando isso para um lado espiritual, isso é muito forte. Porque um menino de entre 15 e 17 anos de idade, herdeiro de um trono, tinha o palácio, súditos, terrenos, territórios, o governo em suas mãos. Sim. Ele podia, naquele momento ali, com uma intelectualidade de um jovem de 15 anos, 17 anos, né? Se a gente for medir isso, ele tinha tudo na mão. O que faltava para ele naquele momento? Eu entendo, tá? Agora, não é a Bíblia, não. É Murilo falando. Eu acredito que aquele menino olhou para tudo assim e falou assim: meu Deus, como que eu vou tomar conta disso aqui? Verdade. E eu trago esse exemplo para quando o óleo desceu em nossa cabeça. Como que nós vamos dar conta disso? Sim. Como pastores, como líderes espirituais, vidas confiam em nós, famílias confiam em nós, jovens, confiam. Aquilo que nós falarmos para eles é o que é. É fato. E o que a gente tem que pedir para Deus? Nesse momento, tem que pedir o que Salomão pediu, sabedoria. Porque uma coisa eu falo, meu irmão, e agora é papo de pastor para pastor. Todo mundo que se aproxima de nós tem a plena certeza que nós falamos com Deus. É forte isso. Eles têm a plena certeza que a gente fala com Deus e Deus responde. Por isso que Salomão pediu a sabedoria e nós precisamos pedir a sabedoria. Por isso que eu busquei a sabedoria. Mas não para ser ungido pastor, porque isso veio muitos anos depois. Mas para pelo menos administrar a mim mesmo. E conhecer isso. Porque inteligência emocional, ela abrange 2 áreas da vida do ser humano. E a inteligência intrapessoal, que é você, as pessoas. E a interpessoal, que é você com você mesmo. Não é fácil hoje em dia lidar com o ser humano, lidar com a humanidade. Mas aquilo que eu falo, se eu não governar a mim mesmo, e aonde que eu queria entender isso aí? Porque se eu fosse pro lado da psicologia, da psiquiatria, da filosofia, eu ia pro lado humanístico. E aonde estaria o nosso Jesus nesse momento? Entende? Então, com essa introdução, eu acho que já dá pro pessoal entender o que vem pela frente aí. É, meu querido. Glória a Deus, e é desse jeito que você está falando realmente. Porque a sabedoria é um dos maiores pilares da vida de sucesso de um homem, né? Sim. O homem que coloca sabedoria na vida dele e busca por ela, eu gosto de falar muito
quando eu estou fazendo algumas lives, eu falo a única coisa que ninguém tira do homem é a sabedoria e o conhecimento. E é a única coisa que você leva, né? Porque dinheiro você não leva, prata você não leva, mas aquilo que você absorve de conhecimento, você leva. E é bem bacana, Murilo. E eu queria, Murilo, te fazer uma pergunta em cima de Provérbios. Quero te fazer, na realidade, 10 perguntas, Murilo. Uau! Quero que você fale pra gente, Murilo, em Provérbios, o temor do Senhor. Um dos maiores princípios que eu acho, na minha opinião, que eu e você precisamos levar, que é o temor. Eu costumo dizer, e muito boa essa pergunta, pastor Antônio, muito boa essa pergunta mesmo, porque quando é colocado para as pessoas a questão do temor, eu acredito que ela vem atrelada à fé. Mas qual fé? Porque o que nós mais lutamos num púlpito é fazer brotar nas pessoas que estão nos ouvindo a fé genuína. Essa fé de acreditar ainda sem ver. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele é o princípio da sabedoria. Mas a palavra temor pra gente, e para quem está ouvindo, você que está nos ouvindo aí, temor. O que é temor? Para nós é medo. Dentro de uma concepção muito superficial. E se o temor ao Senhor é um princípio, todo princípio não causa medo. Porque quando você está cumprindo um princípio, olha isso, você tem direito à promessa. Uau! Toda vez que você cumpre um princípio dentro da palavra, você está abrindo uma legalidade no sentido de receber aquilo que do céu já foi dado. Uma frase tão simples, que tem um princípio, uma promessa bem claro, e eu volto no temor, porque eu preciso fazer essa explanação. Honre teu pai e tua mãe. Isso é um princípio. Qual a promessa? Para que prolongue seus dias na terra. Você quer viver muito? Você quer viver 8 décadas, 9 décadas? A chave está aqui. Honrar pai e mãe. Aí muitos podem pensar, mas você não sabe quem foi meu pai e a mãe. Você não sabe o que eu passei. Não, Deus não está pedindo para você honrar se é quem é bom, o pai que é bonzinho, a mãe que é bonzinho. Ele está pedindo para honrar. E honrar não é ficar bajulando. Honrar não é ficar dando presente. Se você tiver essa condição, maravilha. Né, pastor? Maravilha. Honre, sabe? Agrade. Mas se você não tem isso, se você teve alguma desavença, se você teve algum infortúnio ou algo que te machucou, primeira coisa, perdoe, já é uma honra. Mas não precisa olhar para a pessoa e pedir perdão. Pega ela. Fala assim, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Esse fardo não é mais meu. Por que fazer isso? O que isso tem a ver com o temor? Acerca do princípio. Porque temor é nada mais do que fazer algo que não desagrade ao Senhor. Temer a Deus, dentro de uma concepção que eu acredito fielmente, é ficar vigilante para não fazer nada que desagrade a Deus. Meu Deus. Isso é temor ao Senhor. Porque todo dia que eu acordo, eu procuro, ainda que no meio das lutas e batalhas, e deslizes, porque nós vivemos ainda num corpo de carne, pastor. Esse corpo é corruptível. Sim. Se a gente não vigiar, a gente pisa na bola e desagrada a Deus. E como, né? Não é verdade? Sim. E tendo essa consciência, eu procuro fazer as coisas para tentar, ao mínimo, tirar um sorriso do lábio de Deus. Glória a Deus. Isso é um temor. Porque se eu tento fazer algo que agrada a Deus, automaticamente eu estou me distanciando daquilo que desagrada. Verdade. E aqui ninguém está falando para todo mundo ser perfeito, não é verdade? Com certeza. Mas nós estamos tentando aqui, como pastores, você que está nos ouvindo. Porque se nós buscarmos a perfeição, fica algo inalcançável. Sim. Agora, se a gente buscar ser saudável espiritualmente, é mais fácil. Com certeza. Então o temor ao Senhor é isso. Dentro daquilo que você me perguntou. É um princípio a ser cumprido porque é o princípio da sabedoria. Se eu temo ao Senhor, se eu busco fazer coisas que só o agrada, eu fico longe daquilo que desagrada a Deus. Glória a Deus.
E Salomão aplicou isso na vida dele. Sim, muito. Salomão aplicou muito isso. Ao ponto de no final da vida, dentro da teologia, a gente aprende isso e acaba ficando um pouco... A gente fica um pouco meio triste, porque a gente imagina que Salomão foi tudo certinho, tudo legal, né? Até Davi escorregou, né? Sim. Mas a diferença de Davi e Salomão é que eles se arrependeram. Ah, então eu posso escorregar? Não. Aí nós vamos entrar numa outra situação. Existem dois pontos. O erro e a negligência. O erro, você corrige. Por quê? A pessoa tentou acertar. Ela tentou acertar, ela tentou buscar, ela tentou fazer, ela tentou, mas ela errou. O que você faz? Olha, essa caneca não pode ficar aqui. Ah, mas não. É melhor colocar aqui, porque se ela ficar na beirada, ela cai. Isso foi um erro colocar. Você corrigiu. A outra vez, se a pessoa voltar e colocar a caneca aqui, aí já é negligência. A negligência tem que ser punida daí. O erro você corrige. E é o que Deus fez com Davi quando ele escorregou. Salomão também. Salomão, no final da vida dele, ele pisou na bola. Ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. Ele começou bem, mas ele terminou de uma forma triste. Agora, dentro disso, da sabedoria, como você falou do temor, como entender o temor a Deus? O temor a Deus nada mais é que você não fazer aquilo que desagrada ao Senhor e automaticamente vigiar o seu coração. Porque está em Provérbios 4:23. Acima de tudo que tem que se guardar é o coração. E para você que está ouvindo, não sei se o pastor sabe também, eu acredito que sim. Glória a Deus. Coração, mente e alma. Tudo isso que você lê na Bíblia, quando você vê essa palavra, entendam como sede da emoção. Acima de tudo, guarde as vossas emoções, guarde os vossos pensamentos. Joyce Meyer fala muito que o maior campo de batalha é a mente. Então, vigie o vosso pensamento. E aí, ele segue na parte B do versículo, né? A parte A. Acima de tudo que tem que guardar é o vosso coração, vírgula, porque dele depende toda a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E Murilo, me diz uma coisa, você acha, porque assim, eu vejo na Bíblia todos os grandes homens, tirando Jesus, que foi santo, era filho de Deus, mas eu tiro alguns apóstolos, alguns profetas, alguns homens de Deus como Davi, governador, Jó. Você acha que todos esses homens... Porque assim, na minha concepção, eu olho para Salomão, eu vejo a plena sabedoria nele, mas eu vejo também um pouco de loucura no que ele faz. Porque Deus entregou tanta bênção para ele, e no final ele se perde devido a deitar com muitas mulheres e com algumas mulheres que adoravam outros deuses. Uhum. E ele próprio permite essa adoração contrária. Você não acha um pouco de loucura ou não? Loucura para nós que somos espirituais? Sim. Sim. Por quê? O conhecimento, né? O conhecimento, isso vai causar polêmica, mas é uma verdade. O conhecimento ele traz problema. O conhecimento ele traz muito problema. Dentro da teologia, né, da faculdade que a gente faz, eu fui bacharel, né? Eu não fiz a teologia sistemática, eu fiz o bacharel. Tem algumas matérias humanísticas, como filosofia, grego. Se você deixar se levar por isso, você vai ter um conhecimento. Porém, aonde fica Jesus? Sim. Aonde fica Deus? O conhecimento ele atrai riqueza. O conhecimento ele atrai informação. E é uma das coisas que eu falo que é o petróleo desta geração. Quem tem informação hoje se torna muito bem de vida. Com certeza. Então Salomão tinha essas informações. A forma que Salomão usava, que é um dos princípios que para você aprender ou adquirir sabedoria, é a observação. Salomão observava muito. Pode ver, ali ele fala sobre pássaros, sobre tolo, sobre animais. Salomão ele fala tudo isso. É uma forma que ele aprendeu. Ele adquiriu muito conhecimento. E aquilo,
Não chego a dizer 100% de convicção isso, mas é uma forma de reflexão. Ele beirou quase uma soberba. Porque eu conheço, eu tenho, eu posso, eu faço, aconteça e nada de mal vai acontecer comigo. Ao ponto de, Deus não vai ficar triste se eu permitir isso com essas mulheres. Deus não vai. Eu acho que, não digo tanto uma loucura, mas eu acho que ele se perdeu no meio do caminho. Ele se perdeu no meio do caminho. Ele tinha tanto conhecimento que ele entendia que o conhecimento e a sabedoria o protegia. Ou seja, ele colocou aquilo que ele adquiriu no lugar de Deus. Isso é um perigo. Isso é perigoso, porque você perde isso. Loucura, espiritualmente sim. Porque abandonar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro é loucura. Olhando por esse lado, Salomão estava totalmente fora de si. Né? Abandonar o que é eterno, a vida eterna. Deus deu tudo para ele, Deus concedeu para ele, Deus conversou com ele. O que você quer, Salomão? Ô, pastor, olha o privilégio que ele teve. Então ele desconectou. Quando você desconecta, é como uma régua. No meio está você. De um lado é Deus, do outro lado é o inimigo. Automaticamente, quando você vai aproximando do lado do inimigo com as práticas, pensamentos, filosofias, atitudes, comportamentos, você vai distanciando de Deus. Ou você é carne ou você é espírito. Ou você é do bem ou você é do mal. Efésios vai dizer, só há um Deus, um Senhor, um batismo, uma fé, só há um. Ou é luz ou é trevas, não tem meio termo. A Bíblia é bem clara. Mas você está sendo muito tendencioso. Não é tendencioso. É que quando a gente se converte, o que eu acho já não importa mais. Eu vivo pelo que está escrito. O que eu acho já não interessa mais. Então, Salomão, eu acho que ele se perdeu nisso. Ele se deixou levar pelos prazeres da vida, ao ponto de ele escrever o que ele escreveu. Poxa. E tudo é vaidade. Tudo é ego. Tudo é emoção. Ele não soube controlar. E volta lá no começo do podcast. Quem não governa a si mesmo, não pode governar mais nada. E nem ninguém. Verdade, é fato. É real. É como você falou. Se você não conseguir governar a si mesmo, você se perde. E eu acho que isso foi um dos traumas maiores que ele fez. Mas eu acho, tem uma frase dele, lá em Provérbios 2:6, se eu não me falha a memória, que ele diz que toda sabedoria provém da boca de Deus. Porque é Deus que põe essa sabedoria. Exatamente. Nós, como ministro do Evangelho, se for realmente tirar quem éramos nós, para ver a metanoia que Deus fez na nossa vida, essa transformação de mente, essa transformação de estado de espírito, e mudar quem a gente era. E eu vou falar algo para você, Murilo. Eu carrego alguns pesos do meu passado, por exemplo. Eu era tatuador. Então, às vezes, você chega em alguns ambientes, você é pastor, cheio de tatuagem, mas você é cristão. Às vezes eu estou de boné, às vezes eu estou fazendo minha caminhada de bermuda. Pastor? Sim. Porque as pessoas, eu estava conversando no domingo com um pastor sobre isso. As pessoas, elas pegam a gente e tiram de exemplo e acham que a gente tem que ser totalmente uma figura santa. Elas criam um estereótipo daquilo. Isso, e não é. Não é verdade, mano? E se a gente for para uma praia, às vezes a gente vai estar com uma bermuda, uma sunga, você vai estar de terno na praia, de roupa social. Tem como, né, Murilo? João Batista seria um escândalo para esse pessoal. Sim. Jeremias, Elias, então. E Eliseu, mandou a ursa matar. Então, né? Essa mística, eu posso até dizer dessa forma, sabe? De olhar para as pessoas, no sentido, porque ela tem uma tatuagem, ou ela se veste, ou assim, ou assado, nós não podemos esquecer de uma coisa. O que a Bíblia diz? O que eu acho, aquilo que eu acabei de falar, não interessa. O que está na Bíblia? A Bíblia vai dizer bem clara, do pó veio, do pó nós retornaremos. A carne volta ao pó. Sim. A matéria volta à matéria. O espírito volta a Deus. O que vai ser julgado é a alma. Isso ninguém
está abrindo os olhos, pastor Antônio. Não tá. Real. Isso é muito sério. Sim. A alma vai ser julgada. Seu sentimento, o que você pensa, o que você analisa, o que você pensa sobre si mesmo, principalmente. Sim. Muitas vezes, em algumas ministrações, nós como pastores levamos o ser humano, inclusive eu assisti uma acerca do perdão. O senhor estava pregando, falando acerca do perdão, tem um corte dela, achei interessante aquilo. E a gente fala para as pessoas, pedir perdão para Deus pelos pecados, perdoar as pessoas. Mas eu comecei a trazer algo nos atendimentos que eu faço, quando a gente, no gabinete pastoral, para a pessoa se perdoar. Muitos de nós, às vezes, não nos perdoamos por ter permitido acontecer coisas, por ter permitido levar eu em alguns lugares, frequentar, praticar algumas coisas. Você já parou para pensar que talvez você precise se perdoar? Meu Deus. Olhar para você de uma forma com carinho e se amar? A pergunta que eu faço para você: há quanto tempo você não se abraça? Meu Deus. Há quanto tempo você não pega 2, 3, 4, 5 reais, vai numa sorveteria, pega um sorvete com você mesmo, senta na praça e toma? Há quanto tempo você não gasta pelo menos 20 minutos da sua vida com você mesmo? Isso é sério. Às vezes a gente está tão preocupado com o próximo, com os compromissos, com isso, que esquecemos de cuidar daquele que produz tudo isso. Somos nós. Quanto tempo você tem ganhado com Jesus? Parar de conversar do Deus? Para nós que é pastores, isso se torna comum. Murilo, o perdão, ele é uma ferramenta muito importante para a inteligência emocional. Ele é uma das principais ferramentas da inteligência emocional. O perdão, ele é libertador. O perdão, eu costumo dizer que é uma mochila de pedras que você carrega nas suas costas. E se você não se libertar disso, você vai carregar essa mochila ao longo do tempo. E aí muitos têm a vida cansada, têm a vida totalmente presa, têm a vida amarrada, rancor e mágoa. E eu espiritualizando, Meu Deus. o inimigo se alimenta disso de uma forma como se fosse um banquete para ele. Isso é uma realidade. O inimigo se alimenta desse rancor, desse perdão. E é uma porta escancarada para ele entrar e mais alguns e fazer um estrago na vida das pessoas. Por quê? Aonde ele habita é dor, é treva, é mágoa, é ranger de dentes, é fogo. E aí? Até quando nós vamos carregar isso e permitir esta brecha do evangeliquez, para o inimigo sapatear? Mas espera aí, pastor, como você está falando isso? Exatamente. Imagina uma prisão. Imagina uma prisão e uma grade. Todas as pessoas que você, ou nós, ou algumas pessoas têm mágoa, estão dentro desse lugar aí. Você dorme, você acorda, você almoça, você dirige, você toma banho com essa pessoa na cabeça. Isso é rancor. Isso é o inimigo, dia após dia, minando as suas forças. Quando você pega isso e abre a porta dessa grade e fala assim: Senhor, essa pessoa eu estou entregando em tuas mãos, estou liberando o perdão dela. Senhor, eu estou entregando essa pessoa, eu não quero mais carregar esse fardo. O que ela fez comigo, eu perdoo. O que ela causou na minha vida, eu perdoo. O que eu ouvi dela, eu perdoo. Eu libero, começa a liberar perdão. Automaticamente. Para você ter uma ideia, eu tenho um testemunho sobre perdão. Quando eu entendi que o perdão é libertador, o perdão não é para as pessoas, o perdão é para mim. O perdão, resumindo numa frase, é lembrar sem dor. É lembrar sem dor. Eu, quando entendi a profundidade do perdão, comecei a ligar para as pessoas e pedir perdão. Eu procurei procurar pessoas e pedir perdão. Pessoas chegaram à minha esposa e falavam assim: seu marido tá louco? Ele veio pedir perdão do nada. Ele falou assim: só aceite porque ele acha que ele te magoou. Porque eu era muito brincalhão, pastor. Eu tirava muito sarro das pessoas. Eu não sabia se aquilo ofendia ou não ofendia.
Até hoje a gente brinca, mas hoje a gente tem um certo controle. A gente sabe com quem brincar. Eu comecei a pedir perdão às pessoas que eu machuquei, que eu magoei, relacionamentos que eu humilhei. Eu comecei a entender isso. E as pessoas que se foram? Como que eu posso pedir perdão? Aí eu converso com Deus na hora do chuveiro. E aí eu usava água para que as minhas lágrimas de arrependimento não pudessem ser vistas. Foi libertador. Eu me tornei uma outra pessoa depois disso. Então o perdão, ele faz sim. Ele é uma das chaves. Uma das chaves para a inteligência emocional, para a vida emocional e para a vida espiritual. Se você pegar e analisar uma situação, de que forma? Vamos para a ciência. Vamos. Tudo aquilo que é composto hoje, ele partiu de um átomo. E a junção de átomos forma moléculas. E a molécula tem um certo limite de tamanho. Esse limite de tamanho, ele é acompanhado, para dar uma nomenclatura, de um prefixo. O prefixo peróxido de hidrogênio, peróxido de carbono, peróxido de nitrogênio. Ou seja, aquela molécula já atingiu um tamanho máximo dela. Então, aquilo é o máximo daquela molécula, por isso que ele leva esse nome. Olhando para o lado de amar, qual é o maior ápice de amor que um ser humano pode demonstrar pelo outro? É a doação. É se doar pela pessoa. É abrir mão do seu direito para que o do outro seja exercido. É o doar. E o acima do amor, se eu pegar essa analogia, é o quê? Se o peróxido na química é o maior e o prefixo é o per, quer ser maior? Quer amar mais? Perdoar. Quando você libera esse perdão, além de ser libertador, é um ato de amar. Eu costumo dizer que amor, fé e perdão não é sentimento, é uma decisão. Você decide amar, ou você não decide amar. Jesus não sentiu para morrer por mim. Ele decidiu morrer por mim. Ele não sentiu, ele decidiu morrer por mim. Porque se ele precisasse sentir, talvez ele pensasse. Mas ele não, ele decidiu. O que ele sentiu foi sobre ele os pecados. O que ele sentiu sobre ele foi as nossas dores, mazelas, tudo aquilo que a humanidade carregava. Ele levou sobre si. Mas ele decidiu. Ao ponto de no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, capítulo 26, 37, ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego. O entregar é um verbo de ação, é um verbo de agir. Então ele se entregou. Ele decidiu, por amor, se entregar. É maravilhoso. Se a gente ficar aqui, 2, 3, 4 horas olhando para isso. E eu tô essa semana, na realidade, o Pai Celestial me entregou esse tema sobre o amor e o perdão, né? E a gente estava ministrando domingo, o pastor até gravou um corte lá e postou. E é bem bacana você falar sobre átomos, porque eu acredito muito que tudo está ligado à energia, né? É igual, por exemplo, hoje em dia estão falando muito sobre quarta dimensão, física quântica. Então, o que acontece? Eu acredito muito porque, assim, o próprio Tiago, o apóstolo Tiago vai falar que a nossa língua, ela tem um poder tanto de abençoar como de amaldiçoar, e aquilo que sai da tua boca, ele pode ser bênção, como também maldição. E é o quê? É o som. Não é verdade? E nem nós estamos aqui abençoando, falando da verdade, falando da sabedoria, falando da inteligência emocional. Às vezes a gente pega o nosso celular e fica só passando. E às vezes o conteúdo que a gente está absorvendo é coisa ruim. É energia ruim. É coisa ruim. Por quê? Por causa do som. Por causa da energia. E isso está ligado à inteligência emocional também, né? Tá. Completando o que o Pai Celestial falou para você e tem trazido isso e a forma com que você enxerga isso.
Nós temos quantos sentidos? 5. 5. Paladar, olfato, audição, visão e tato. Sim. Olhando para a ciência fala, e isso já é comprovado, 85% da nossa formação como ser humano corresponde a apenas 2 sentidos. O que eu sou, o que você aí que está nos ouvindo, a forma com que nós somos formados, 85% disso é através de apenas 2 sentidos: a visão e a audição. Aí a pergunta que fica: o que você tem ouvido? O que você tem visto e ouvido no celular? O que você tem lido? Quais canais? Quais programas? Ou o que você tem ouvido no YouTube? Isso forma um caráter. A ciência vai dizer que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos e dos 5 ambientes que frequentamos. Quando eu entendi isso, eu selecionei neuroticamente quem eu escutava, quem eu via e quem eu ouvia. Se a ciência está explicando, está dizendo, não tem como questionar. Nós somos formados por aquilo que vemos e ouvimos. E como você bem colocou, pastor, a energia daquilo que é falado, daquilo que é oculto, nós que temos nessa era, nessa geração aí do marketing digital, eu gosto de estudar um pouquinho isso, mexo um pouco em mídia social ali, faço uns posts, algumas coisas, a gente percebe que tudo isso é construído em camadas. E tem camadas muito profundas, como som, como frases, que causam o que nós chamamos de persuasão. Mas nós tentamos persuadir de uma forma, eu quero dizer, impactante para um lado positivo, para a Bíblia, para que você fique atento, para que você siga o caminho da luz. Mas o outro lado também faz a mesma coisa. E que já vem falando há anos, desde as décadas de 70, 80, 90, que são as mensagens subliminares, que causam, talvez, no inconsciente, algo que lá na frente pode surtir um efeito negativo. Por isso que a ciência fala, visão e audição é onde é a formação de um caráter, de uma personalidade, de algo que vai transformar você. Quando eu descobri isso em 2014, 15, 16, eu comecei a desconectar da TV e me conectar com livros. E é onde começou toda a mudança, toda a transformação na minha vida. Porque eu comecei a selecionar o que eu lia, quem eu via, quem eu ouvia. Eu parei de seguir muitas pessoas. Meu Instagram, você pode ver, ele tem mais seguidores do que eu sigo. Eu seguia 1000 pessoas. Hoje eu acho que devo seguir em torno de 300 ou 400 pessoas. Muito pouco. Conhece esse aqui? Vai chegar pra mim. Já comprei. Esse é o último que falta dele pra eu ler. Esse é o último que falta dele pra eu ler. Bom, hein? Não, esse... Ele é meu mentor, né? Ele é teu mentor. Ele é mentor meu direto. Eu sou agente de destino dele. Eu fiz o treinamento dele, o curso dele. E nós somos aí agraciados, né, por Deus, para fazer parte dessa equipe. E agora tem a Terra Prometida, né? Ele recebi o convite, mas não pude ir. Mas eu vou para lá. Então ele é um pastor, eu coloquei sabedoria e estava pregação. Gosto muito dele. Nós estamos falando do Thiago Brunet. Exatamente. Quem não sabe aí, por favor. O pastor Thiago Brunet. Eu gosto muito, eu tenho alguns livros. Ele me acompanhou muito tempo. Fiz parte do clube do CID dele. Servi no método Destiny, 4 ou 5 métodos. Eu tenho muita vontade, Murilo, de participar de uma conferência dessa. Eu fui 2 vezes. Fui na primeira, em 2017, e fui agora em 2023. É algo assim... fantástico. Surreal. Muito espiritual, Murilo. Vou contar uma para você em 2017. Eu estava... Nem pastor eu era, porque eu fui ungido em 2022. E eu estava no processo do casulo.
E quando eu vi, eu já tinha comprado o convite, já tinha feito a passagem, avisei minha esposa e fui. E ela, tá bom. Chegando lá, o ônibus me deixou na Castelo Branco, porque ali em Barueri, em Alphaville, ia ser na Arena Barueri, a primeira conferência desse tipo. Fui lá. Primeiro dia maravilhoso. Só que, quando eu comecei a olhar, para mim aquilo foi um ato profético da minha parte, de Deus, e é tudo ligado. 95% daquelas pessoas que estavam lá, 5.000 pessoas, eram pastores. O que eu estava fazendo lá? Deus já estava me apontando para o futuro. E eu não estava entendendo muito. E tudo aquilo que foi falado e ministrado foi acerca de igreja. Foi acerca de ministério. Foi acerca de ovelhas, pastor, relação. Só que tudo com muita unção. E no determinado momento, apareceu um pastor chamado Cash Luna. Pastor guatemalteco, né, da Guatemala. Ele tem um ministério La Casa de Dios, né? O ministério dele tem 32.000 membros. Então, e ele é o mentor do Tiago. Ele foi apresentar um livro dele, Em Honra ao Espírito Santo. Ele demorou 11 anos para escrever esse livro. 11 anos. Por quê? Ele começou a contar isso. Nós tínhamos acabado de voltar do almoço. Ele começou a contar isso. Almoço eu estou falando por volta das 2 da tarde. Ele começou a contar isso. O Tiago sentado numa poltrona, ele na outra, e começou a apresentar, porque ele estava fazendo o lançamento do livro dele no Brasil. Como tinha lançado na Guatemala, ele estava fazendo o lançamento do livro dele no Brasil. E foi. Ele começou a contar, de repente esse homem para. E o povo, ele parou, baixou a cabeça. Ele estava falando, ele parou de falar com o microfone, abaixou a cabeça, e o povo já começou. Ai, tá, aleluia. Ele pediu silêncio. Eu lembro da frase dele. És muy sensible. Ou seja, o Espírito Santo é muito sensível. E ele disse que o Espírito Santo estava ali. Pra você ter uma ideia, o impacto espiritual e emocional foi tão grande que eu lembro da roupa que esse homem estava. Estava com uma roupa estampada de preto e branco e uma calça preta. Quando ele falou é sensível, eu escutei um barulho no chão de um microfone caindo. O Tiago foi arremessado no chão. Quando o Tiago foi arremessado, ele caiu na unção. Eu estou falando isso de um ginásio de 5 pessoas. Quando ele fez isso, ele pediu silêncio de novo. Pastor, você ouvia os carros na avenida. O Espírito Santo colocou 5.000 pessoas em silêncio. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Aí já começou o choro, né? E aí ele ministrou, o pastor falou assim, ó, do fundo até o altar. Meu amigo, é muito sobrenatural. É só quem estava lá para ver. Veio uma onda, olha, eu falo e me arrepio inteiro. Eu também tô sentindo unção. Veio uma onda do fundo para frente. Todo mundo tomado em línguas, em espírito, só que o povo veio acompanhando e ficaram todo mundo na frente do altar. E ali, aquele mover, todo mundo orando e os ajudantes voluntários ali, a maioria de intercessores, os intercessores subiram no altar, começaram a ministrar na vida. Tipo assim, o Espírito Santo mudou o roteiro da conferência. Isso aconteceu, durou 15 minutos apenas, mas parece que durou a tarde inteira. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi quando Deus pega e dá um tapinha na gente. Esse homem, eu acompanhei ele, desceu no altar e o fogo descendo. Ele desceu no altar, foi lá para trás dos bastidores e sumiu. Eu parei por um momento e falei, mas que ousadia desse homem. Não despediu de ninguém. Aí me vem no pé do ouvido assim, ó. Quem tem que aparecer é ele ou é eu? Meu amigo. Eu fiquei constrangido, me ajoelhei e fiquei ali acho que uma meia hora ajoelhado. Porque na verdade ele servia ao Espírito Santo. O que ele entendeu ali? O personagem principal chegou. Eu já não sirvo para mais nada aqui. Eu posso ser o Cash Luna, eu posso ser o Murilo, eu posso ser quem for. Ele chegou, eu já não sou mais nada, eu tenho que ir embora. Já... Acabou. Então,
Se tiver oportunidade, essa é uma das experiências que eu tive numa conferência. É maravilhosa. Vale a pena. Vamos combinar, vamos se Vamos, organizar. 2025 daí. A próxima aí, vamos se organizar. Você me avisa. Aviso. E Aviso vamos tentar sim, vamos. Aviso Ainda mais sim. você que você tem os contatos, tudo. Opa, Vamos aviso sim. Murilo, e eu acho que nem você estava falando, eu acho muito forte isso, porque, quando o Espírito Santo chega, o ambiente ele muda. Total. E parece realmente que a gente sai da nossa dimensão terrena e vai para uma outra dimensão. Eu já vivi essa experiência algumas vezes e é muito forte. É muito forte. E eu também vivi ao contrário. Eu tive, quando eu estava no meu processo de libertação, eu tive minha visão aberta às trevas. Misericórdia. Eu vi trevas. Tem alguns podcasts aí que falam do Sete Além, e é muito parecido com o que eles falam. Parece tudo cinza, porém um cinza colorido, né? Que mas a visão é cinza, e o tempo também é outra dimensão. E você vê demônio, eu via demônios em pessoas. Algo muito forte. Muito, Uau. muito forte. E orando e buscando em Deus. Não sei se você sabe do meu testemunho, mas eu passei pela loucura. Glória a Deus. E eu orando, tenho até uma frase que eu brinco com meu filho, que é realmente ver se um homem tem sabedoria, ele tem que passar pela loucura também. E Deus me testou na loucura e me entregou uma sabedoria também no estudar. E é muito forte, é muito forte. Murilo, Uau. fala pra mim mais de inteligência emocional. Fala. Fica à Vamos lá. vontade, se quiser trazer uma palavra, fica à vontade. Então, irmão, Pra Deus, a gente já falou de perdão, já falamos de amor, já falamos do de Espírito Santo, espiritualidade. experiência. Sabe, pastor, a inteligência emocional, olhando para isso, eu acredito que foi uma estrutura e uma nomenclatura que Deus colocou nessa geração. Porque se nós abrirmos Gálatas 5, 22 e 23, ele fala dos frutos do Espírito. E a última locução, que é uma junção de duas palavras, no versículo 23, ele já estava falando de inteligência emocional. Mas já estava na Bíblia inteligência emocional, pastor? Já estava na Bíblia. Nós que não tivemos a sensibilidade de analisar. Ele fala da temperança, ele fala da bondade, da longanimidade. E aí ele fala no final do domínio próprio. O domínio próprio é a inteligência emocional de hoje. E o mundo aí fora, que muitos coaches, mentores, né? Eu já estudei, me formei nessa área, porque eu busquei o pessoal. Então, o que acontece? A Bíblia já falava disso. Domínio próprio. Quem não governa a si mesmo, não pode governar mais nada. E esta frase é do Thiago Brunet. Eu trouxe para a minha vida como algo que é necessário ter. Só que ele estava falando nada mais, nada menos do que Paulo já estava escrevendo para Gálatas, para Galácia. Ou seja, domínio próprio. Uau! E aí, como adquirir domínio próprio? Aí começa o processo de busca de conhecimento. Conhecer a si mesmo, conhecer os outros, conhecer a Deus, conhecer. Mas só conhecer? Não, aí entra a fase da sabedoria. Aplicar o conhecimento adquirido. Se não, é como um celeiro de soja. Se você não escoar, você não tem espaço mais para armazenar e aquilo que está dentro apodrece. Uau! O senhor foi longe agora, hein? Meu Deus! Então, temos que esvaziar. O que nós estamos fazendo aqui, pastor? Compartilhando um com o outro e com quem está nos assistindo? Conhecimento. Conhecimento. Sabedoria. Porque de que vale eu e o senhor, como pastor, ler, entender e falhar na hora de passar? Tem um livro que tem o nome da frase de Filipe. Entendes o que lê? Quando ele estava com o eunuco etíope. E o etíope estava lendo aquele texto de Isaías. E o etíope fala uma frase muito célebre. Como que eu vou entender se não tem quem explique?
Assim, muitas pessoas que estão nos vendo também. Como que vão entender a Bíblia se não tem quem explique? Hoje em dia, celebridades estão se convertendo ao Evangelho. Hoje em dia, grandes pessoas milionárias estão se convertendo ao Evangelho. Como assim? Num desses eventos que eu servia com o Tiago, eu tive o prazer de conversar com um homem que o faturamento dele anual é de 350 milhões. E ele chegou à consciência que ele precisa de Deus. Porque por mais que o faturamento dele seja grande, quem sou eu? Qual é o meu propósito? Minha conta tá bombando, mas e aí? O que eu faço com isso? E eu tive o prazer de conversar com ele. E ele falou que o Tiago elucidou a cabeça dele. Ele falou assim, mas pode um milionário entrar no reino do céu? Ele fez a pergunta, né, que fizeram para Jesus. Ele falou assim, porque eu não sei meu propósito. Aí, com toda a sabedoria, ele contando para mim, e ele dando o testemunho dele para mim. Ele falou assim, Tiago falou para ele assim, tem pessoas que são levantadas para curar como médicos. Tem pessoas que são levantadas para julgar como juízes. Tem pessoas que são levantadas para ministrar e passar a palavra como pastores. Tem pessoas que são levantadas para ensinar como professores. E tem pessoas que Deus levanta para gerar emprego na terra. Glória a Deus. Ele falou assim, ele começou a chorar. E ele é um senhor de 60 anos. Não estou falando de um jovem de 30. É de um homem que já tem uma trajetória de vida. E aquilo entrou no meu coração. Eu falei, meu Deus, como ainda a gente é pequeno no entendimento, né? E se ele não tivesse aquilo que nós estamos falando, a inteligência emocional e a sabedoria de perguntar, fazer a pergunta certa, talvez ele não tivesse virado essa chave. Meu Deus. Então, olhando para isso, eu falei acerca da sabedoria. Você citou um texto de Provérbios 2:6 e tem uns textos em Jó 28:2 e tem um texto em Tiago que fala de um dos lugares onde a sabedoria habita. Em Jó vai dizer assim, aonde está a verdadeira sabedoria? Ela não habita na terra dos viventes. Aí em Tiago vai dizer, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá livremente. Então a verdadeira sabedoria está na eternidade. Esse é um dos lugares onde ela habita. O segundo lugar onde ela habita está escancarado em Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. E o que é prudência, pastor? O que é prudência? Prudência é calcular o impacto de uma decisão. Olha isso. Se eu tomar essa decisão, qual impacto ela vai ter? Vai atingir somente eu? Vai atingir minha família? Vai atingir quem ao meu redor? Mudo de casa? Mudo de cidade? Caso com essa pessoa? Mudo de emprego? Mudo de país? Qual o impacto que essa decisão vai tomar? Isso é prudência. Isso é sabedoria. Outro lugar onde a sabedoria habita, Provérbios 11, vai dizer que até o tolo, quando se cala, se passa por sábios. Há sabedoria no silêncio, então? Sim. Há sabedoria no silêncio. Ninguém vos conhece, isso já é um ditado, tá? Ninguém vos conhece tão profundamente até ouvir as primeiras palavras suas. Então há sabedoria no silêncio. Ficar em silêncio é um ato de sabedoria. E o quarto lugar, Provérbios 17:28. Na multidão dos conselhos há prosperidade. A nação prospera. Conselhos. E você sabia, você que está vendo, pastor, que somente 2 tipos de pessoas podem nos dar conselho? O resto é tudo opinião. Só 2 tipos de pessoa. Só 2 tipos de pessoa, mano? Só 2 tipos de pessoa podem nos dar conselho. Quem te ama de verdade e quem é especialista no assunto. Quem te ama de verdade quer te ver prosperando, quer te ver crescendo, quer te ver vivendo. Quem te ama de verdade quer te ver lá. Então vai te dar conselhos. E quem é especialista no assunto? Como trouxe a palavra loucura, é totalmente insano você estar com dor de dente e ir num cardiologista. Não tem nem como. Você vai no especialista. Claro.
E especialista, nem sempre a pessoa tem conhecimento acadêmico, conhecimento literal. Mas a pessoa pode ter passado por aquele processo. Isso a gente vê muito, muito dentro das igrejas. Isso, em algum momento, as pessoas me perguntaram alguma coisa pra mim, eu falo, conversa com aquele irmãozinho lá, porque ele já passou por isso. Mas pastor, ele já sentiu. Eu só vou te explicar. Ele vai sentir. E vai te falar, vai por aqui, vai por ali. Então a inteligência emocional é conhecer isso e aplicar isso. Tá, então você me deu uma instrução agora. Nós aqui estamos instruindo as pessoas que estão nos vendo. Qual que é a inteligência emocional que ela tem que fazer? Aplicar. Buscar conhecer ela. Buscar entender quem é ela. Buscar amar, perdão, amar. Tudo faz parte da inteligência emocional. Se dar a oportunidade de se conhecer verdadeiramente. Porque quando você se conhece verdadeiramente, automaticamente, você começa a conhecer mais Jesus. Glória a Deus. Né? Então, tudo isso é fantástico quando a gente começa a entender. Eu costumo dizer que como um mapa mental, você começa a juntar as peças e você forma algo no meio como eu. Por quê? A sabedoria que nós estamos falando aqui, pastor, e é muito bom, obrigado, Senhor, por ter trazido à minha mente isso. Ela não é absoluta. Como assim, pastor, a sabedoria é absoluta? Não. Nós não temos a obrigação de saber de tudo. Mas daquilo ao qual nós estamos dedicando, nós temos sim. Nas áreas da nossa vida, claro, social, emocional, financeira, pessoal, familiar, conjugal. Nós temos que conhecer quem somos nós para podermos nos lidar com essas pessoas. Porque eu costumo dizer hoje em dia, com tristeza no coração, a humanidade, ela desaprendeu. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas ela desaprendeu a viver. Sim. Isso é triste. A vida, para algumas pessoas, resume em algo que é redondo, hoje em dia é digital, com 2 ponteiros e que tem 12 números dentro. A vida se resume a um relógio. Eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho isso, porque eu tenho que cumprir isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, eu tenho horário, eu tenho... Ah, só isso? Só isso? A pergunta que eu faço para você que está aí é uma: por que você acorda? Para nós. Por que o Murilo acorda? Por que eu acordo? Por que eu abro meus olhos e saio da minha cama? Qual o intuito? Qual o motivo? Ah, pagar a conta. Não. Não é só para isso. Tem que ter um motivo, tem que ter uma motivação, tem que ter algo maior. Ah, mas qual é? Ué, um exemplo de um corretor de imóveis, como você falou, né, acerca do conhecimento do meu pai. Ah, meu pai vendia casas. Não. Meu pai vendia sonhos. Jamais ele imaginaria que depois de um tempo isso aqui pudesse estar acontecendo e o filho dele estivesse aqui dentro no local que ele vendeu e conseguiu de uma forma maravilhosa. Jamais ele imaginou que o sonho de uma família de alguém, o filho dele pudesse estar participando, ainda que seja por algumas horas. Entendeu? De sonhos. Tem um motivo. Certa vez eu estava dando uma mentoria numa oficina mecânica e eu perguntei para eles: vocês sabiam que você tem propósito aqui dentro? Vocês sabiam que você tem um motivo de estar aqui dentro? Eles ficaram olhando para mim assim, com aquele gosto de ué, sabe? Eu falei: é. Eu falei: vocês sabiam que se o freio do carro que vocês estão consertando não tiver certo, uma família pode morrer? Você sabia que se o motor de um veículo não estiver funcionando, uma empresa pode ir à falência porque aquele veículo serve para trabalhar? Vocês sabiam que o conserto, a limpeza, o anseio pode fazer com que essa empresa que vocês estão trabalhando tragam mais clientes? Os olhos dele começaram a brilhar. Eu falei: sim, o trabalho de vocês é importante. Vocês têm dignidade no que vocês fazem. Só que eles não entendiam isso por quê? Eu tenho que chegar às 8, tenho que almoçar, eu tenho que trabalhar. Às vezes o ser humano, pastor, perde a visão de si mesmo. E fica andando ao léu. Se ficar aqui, meu irmão, nós vamos longe. Glória a Deus, que a gente está falando do seu pai. Sou muito grato ao seu pai. Amém. Pela visão. E de saber que Deus salvou, o libertou. Eu conheci seu pai. E depois, num outro momento, eu vejo ele servindo na porta, lá na Macéia,
fiquei impactado. Fiquei muito impactado e muito grato, porque o teu pai tinha um coração muito, mas muito bom mesmo. Seu Mário, que Deus o tenha. Amém. Em nome de Jesus. Murilo, obrigado por Meu você querido. estar aí, por ser esse canal de Prazer é meu. Eu tenho certeza que nós vamos sentar para conversar mais vezes sobre esse assunto, Vamos sobre sim. inteligência emocional, sabedoria. E agradeço você, o seu filho que aqui está. Brigadão. Murilo, eu queria que você fizesse uma oração para encerrar Amém. Glória a e Deus. abençoasse o nosso ouvinte aí que vai assistir. Amém. Amém? Amém. Fica à vontade, Murilo. Primeiramente, eu quero falar com você. Eu quero agradecer por esse tempo, por esse momento que você se desprendeu de estar aqui. Porque, pastor, o tempo que nós desprendemos para adquirir conhecimento é como um campo onde as sementes são debulhadas. E no tempo oportuno vai frutificar. Eu e você somos provas disso. Nós paramos um tempo da nossa vida para poder aprender sobre Jesus. Até hoje, né? Porque a gente costuma dizer que é como médico, né? Sempre estamos estudando e conhecendo cada vez mais. Porque essa Sagrada Escritura tem mistérios que nós nem mesmo conhecemos. Sim. Deuteronômio 29 vai dizer que nem tudo foi revelado ao homem. Né? Então, eu quero agradecer pelo espaço, pelo tempo, tá? Estamos juntos, me ligue, me chame, vamos falar mais de Jesus, de sabedoria, de inteligência emocional, levar conhecimento a esse povo, né? Libertar esse povo. Eu tenho uma frase que eu trago comigo, que eu costumo dizer que um dos propósitos de vida meu é reduzir significativamente a ignorância na Terra. E é o que nós estamos fazendo. A ignorância que eu falo é de conhecimento. Sim. E pessoas que passarem por mim, ainda que sejam por 5 minutos, algo levarão. Isso é um princípio de legado. Porque herança você deixa para alguém. Legado você deixa em alguém. Então eu quero agradecer esse programa, esse TonyCast. Tenho certeza que está deixando muito legado. E vai construir muito legado. Que Deus lhe abençoe e que continue lhe dando sabedoria em nome de Jesus. Pai, grandioso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro. Eu quero aqui agradecer a Ti por esse tempo, por esse momento e principalmente pela Tua presença nesse lugar. As pessoas que estão ouvindo esse tempo, esse momento, que estão ouvindo agora ou que irão ouvir depois de um tempo, Pai. Que a Tua presença se manifeste na vida dessas pessoas. Que o espírito de sabedoria, de conhecimento, Pai, estejam totalmente disponíveis à vida dessas pessoas. Acampa seus anjos ao redor daqueles que aqui estão. Acampa seus anjos nesse projeto, Pai, nesse tempo, Pai. Concede sabedoria ao pastor Antônio. Envia, Pai, aqueles que irão estar aqui sentados, ministrando, Pai, a Tua palavra, o Teu conhecimento, o Teu saber. E assim, Senhor, tirando, Pai, toda a limitação de conhecimento daqueles que estão ouvindo, Pai, esse projeto, esse TonyCast, Senhor. E assim, ó Pai, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o Teu nome, Pai, e declarar um novo tempo na vida das pessoas que estão ouvindo e um tempo amplo, Pai, assim como foste com Jabes, seja na vida do pastor Antônio. Amplie as fronteiras, Pai, e alarga as tendas. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus te abençoe, meu Obrigado. querido. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo aí. Segue o Murilo. Pastor Murilo. É @MuriloLopes. Instagram, né? Instagram. Segue o pastor Murilo. E vamos pra cima, Murilo. Deus Vamos pra abençoe. cima. Amém.